Olá, minha gente, meu nome é Rogério Cavalcante. Neste canal, eu irei postar as aulas que eu gravei para as minhas turmas de graduação de Direito Civil. A metodologia era a seguinte: com antecedência, eu gravava as aulas e postava e avisava para a turma. No horário determinado, eu entrava em algum aplicativo para encontro virtual com os alunos e sanava as dúvidas porventura existentes. Espero que todos vocês gostem. Um grande abraço. Olá, minha gente. Vamos estudar hoje conflitos de leis no espaço, né? Este nome, conflito de leis no espaço, pode falsamente sugerir que o que nós estamos estudando aqui sejam dois ordenamentos jurídicos disputando espaço num determinado território. Não, não é isso. Não são duas leis de dois países diferentes brigando para saber qual delas vai prevalecer. Não. Gente, na realidade, aqui nós temos muito mais a própria lei nacional abrindo espaço em determinadas hipóteses para a incidência de leis estrangeiras. Não é propriamente um conflito. Na realidade, aqui o conflito talvez exista na nossa cabeça, para a gente pensar qual lei que eu vou aplicar, a lei brasileira ou a lei estrangeira. Ah, professor, me dá um exemplo. Eu dou. Vamos supor que um americano venha passar férias aqui em Brasília e nessas férias ele resolve assinar um contrato, tá? Bom, vocês sabem que para a pessoa assinar um contrato, ela tem que ser plenamente capaz, né? Assinar sozinha esse contrato, ela tem que ser plenamente capaz. E qual é o parâmetro da capacidade plena que nós temos no direito brasileiro? No direito brasileiro, a capacidade plena ela se adquire aos 18 anos, né? Mas será assim para todo mundo? Não, gente. Não necessariamente. Pode ser mais, pode ser menos, né? E para eu saber se esse americano ele é ou não plenamente capaz, eu não vou me prender à lei brasileira. Eu vou me prender à lei do domicílio dele. Ah, mas por que, Rogério? Porque os Estados Unidos impõem isso pra gente? Não. É porque é a própria lei de introdução ao Código, às normas do direito brasileiro, que diz que as questões de capacidade, elas são definidas pela lei do domicílio do agente. Tá? Aí você vai falar, nossa, mas então quer dizer que o Brasil faz isso? Mas será que os outros países fazem? Fazem. Gente, os outros países fazem. Tá? Isso é uma praxe mundial. Então, quem não fizer é que vai estar fora do esquadro. Tá certo, gente? Então, primeiro, essa questão de conflito de leis no espaço não é exatamente um conflito, mas é mais saber qual é a lei, a norma aplicável a uma determinada relação jurídica num determinado local. Tá? Pela presença de pessoas que são domiciliadas em estados diferentes, por exemplo. Tá? Então é mais isso. Mas esse tema, entre vários outros temas do direito, não é dos temas mais antigos. Por quê? Porque na antiguidade clássica, gente, quando a gente falava de estrangeiro, esse era um pobre coitado. O estrangeiro era um sujeito basicamente sem direitos. Nada lhe era reconhecido, né? Aqui no nosso roteiro, nós temos nesse breve histórico uma menção a Francesco Ferrara, e ele diz que o direito internacional privado, o que é esse direito internacional privado? É o ramo do direito que regula, entre outros temas, essa norma aplicável a relações jurídicas envolvendo a possível incidência de leis de estados diferentes em relações privadas. Tá? Isso cabe ao direito internacional privado. Então, Francesco Ferrari esclarece que o direito internacional privado é produto do moderno desenvolvimento jurídico, visto que na antiguidade não se conhecia nada similar. Então, gente, é aquilo que eu já posso ter mencionado para vocês, né? Talvez em outras oportunidades. Na antiguidade, ou você era daquela cidade-estado, daquele país e era detentor de direitos, ou você não era nada. Percebem? Quem começou a mudar um pouco essa lógica foram os romanos, porque os romanos eles fizeram uma espécie de uma globalização em escala diferente da que nós temos hoje, mas uma espécie de globalização. E os romanos eles entendiam o seguinte: para o cidadão romano, nós aplicamos a lei romana em sua plenitude, o chamado ius spiritum, né? Mas para o estrangeiro que aqui estiver, nós vamos aplicar alguma lei. Esse sujeito não vai ser um sujeito absolutamente desprovido de direitos. Ele vai ter a incidência de uma norma também romana, mas não
o ius quiritum, que é reservado para o cidadão. Ele vai ter o ius gentium, que era uma espécie de direito mundial. Era o direito que o Estado romano aplicava aos não romanos. Entende? Então, ou você ia ter a incidência do ius quiritum, ou você ia ter a incidência do ius gentium. Tá? Mas ainda não é exatamente... Pense no exemplo que eu dei do americano que vem passar férias em Brasília, aí eu vou decidir se eu aplico a lei brasileira ou a lei americana. Ainda não não chegou a este grau de sofisticação a solução que Roma dava. Tá? Mas aí Roma, vocês sabem que ela foi invadida, tá? Por bárbaros germânicos, né? Pelo menos o Império Romano do Ocidente. Né? E aí você começou a ter uma reorganização territorial na Europa, com reinos constituídos por esses povos chamados então de povos bárbaros. Né? Bom, e aí existem exemplos interessantes. Na Península Ibérica, um dos povos que teve mais relevo foram os visigodos. Né? E aí, gente, também aconteceu um fenômeno bastante interessante. Aqui no roteiro eu coloco assim: seguir o seu modelo romano, o chamado sistema da personalidade da lei. Por que isso? Porque para você decidir qual era a norma que lhe seria aplicável, você tinha que dizer a que tribo você pertencia. Então, o sujeito que era um cidadão romano ou descendente de romanos e que vivia na Península Ibérica, ele teria aplicado o direito romano. O cidadão que fosse visigodo, né, ele teria aplicado o Codex Eurici, né, o Código de Eurico, né, que era uma norma visigoda. Né? Então, você tinha que fazer o que eles chamam aqui, que está no roteiro, as pessoas elas exerciam o que elas chamavam de professio legis. Né? Ela tinha que dizer, olha, eu sou romano ou eu sou visigodo. E aí você escolhia qual era o tipo de ordenamento que lhe seria aplicado. Também não é exatamente o que nós temos hoje. Embora lembre um pouquinho alguns países que trazem como critério fundamental para a resolução de conflitos de leis no espaço a lei da nacionalidade. Tá? Mas não era ainda, não chegava ainda a esse grau de sofisticação que nós temos hoje no direito internacional privado. Tá? Bom, aí depois, gente, a coisa deu uma arrefecida, a coisa deu uma segurada. Por quê? Porque depois que a Europa ela se organizou, juridicamente, eu diria assim, ela assentou a sua formação geográfica e política da Idade Média, ela começou a se dividir muito em feudos, também em reinos, né? Mas muito em feudos. Né? E a gente tem, para quem gosta de estudar história, notícias de que feudos eram poderosíssimos. Né? E muitas vezes o rei ele era uma figura enfraquecida. Certamente era muito mais fraca do que os reis absolutistas da Idade Moderna. Né? Então a formatação política da Europa, que dividia o território em feudos, fazia com que dentro desses feudos se aplicasse quase que exclusivamente a lei local. Era uma espécie, gente, de um princípio que nós chamamos de territorialismo, mas um territorialismo extremado, exagerado. Meu feudo, minhas regras. Entendem? Nós hoje temos o princípio da territorialidade. Temos a territorialidade, mas ela não é extremada como foi nesse período da Idade Média. A nossa territorialidade é um princípio da territorialidade mitigado. Eu aplico, sobretudo, a lei brasileira no território do Brasil, mas em determinadas hipóteses eu posso sim admitir a incidência de lei estrangeira. Tá certo, gente? E aí, quando eu admitir, eu vou ter o que eu chamo de extraterritorialidade. Tá? Mas prevalece entre nós o chamado princípio da territorialidade mitigada. Bom, e aí eu continuo aqui no roteiro. Ocorre, porém, vamos lá a ele, né? Ocorre, porém, que ainda no período medieval cristalizou-se o chamado sistema da territorialidade das leis, diretamente relacionado ao fortalecimento do feudalismo, coisa que nós já vimos e que não precisamos aqui enfatizar. Mas lembre-se que a Idade Média ela é dividida em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Né? E na Baixa Idade Média nós já começamos a nos aproximar
do renascimento mercantil. E você já tem cidades italianas com uma forte tradição mercantil. Você tem Gênova, Veneza, né, cidades que eram cidades muito poderosas, né, e que negociavam muito. Agora, à medida que você avança na dinamização do comércio, você meio que globaliza as suas relações jurídicas, né? Você acaba tendo que negociar com árabe, com egípcio, com francês, com nórdico, com tudo, né? E aí, minha gente, esses problemas de conflitos de leis no espaço, aí sim, eles começam de verdade a se desenhar, né? E aí a ideia que se usava para resolver esses conflitos era a questão dos estatutos, porque estatutos seriam, um resumo do resumo, seriam as leis aplicáveis àquelas cidades medievais, né? Então, você começa aqui a fazer concessões a estatutos de cidades estrangeiras quando você começa a negociar com mercadores estrangeiros, tá? Aí você começa a ter uma semente de um direito internacional privado. E nós temos aí o trabalho dos glosadores e dos pós-glosadores estabelecendo em que medida estatutos estrangeiros poderiam ser acolhidos dentro das fronteiras do meu burgo, tá? Da minha cidade. Tá? Bom, inicia-se então o referido sistema nas cidades italianas, esse sistema dos estatutos, onde o sistema jurídico local era conhecido como estatuto. Nesse sentido, o florescimento do comércio, bem como o intrincado entrelaçamento das relações sociais e econômicas, criou a necessidade da incidência de leis estrangeiras na própria cidade. É o que eu estou dizendo. O desenvolvimento mundial levou à aplicação de leis estrangeiras. Assim, nas diversas relações jurídicas, questões relativas à personalidade deveriam sujeitar-se à lei do domicílio. E aí, gente, no roteiro e no livro, eu começo a dizer como é que os estatutários eles resolviam esses pseudo-conflitos, né? Então, se regular relações jurídicas sobre imóveis, você aplicava a lei do local. Se regular relações jurídicas atinentes à capacidade da parte, você aplicava a lei do domicílio. E essas regrinhas começam a ser desenhadas com mais carinho, tá? Bom, ocorre, porém, que no período medieval cristalizou-se o chamado sistema da territorialidade das leis, diretamente relacionado ao fortalecimento do feudalismo, mitigado pela teoria do estatuto. Então, aqui nessa parte do roteiro, eu meio que resumo o que nós tínhamos, né? Nós tínhamos inicialmente um princípio da territorialidade mais intenso, e esse princípio da territorialidade foi perdendo um pouco de força, não de maneira uniforme na Europa, mas nas cidades que comerciavam mais, ele começou a ser mitigado pela ideia da teoria dos estatutos, né? Que oscilou entre o direito romano comum, potencializado pelas unidades integrantes do Sacro Império Romano Germânico, e a ideia de cortesia entre os povos. Só que essa ideia de cortesia entre os povos, ela ganhou... Por quê? Onde é que ela entra, né? Onde é que entra isso que eu estou falando? Qual era a fundamentação para que estatutos estrangeiros fossem aplicados dentro do seu país? Porque o direito deles nem é tão diferente do meu. Nós temos sistemas jurídicos muito próximos, porque nós fazemos parte do Sacro Império Romano Germânico, por exemplo, né? Ou porque aí isso começou a ganhar força, essa outra explicação, que era a explicação da escola holandesa. Ela falava assim, pela cortesia dos povos. Os povos eles devem ser corteses entre si, e aí é de bom tom que você, em determinadas hipóteses, você permita a aplicação do direito estrangeiro no seu próprio território. Só que essa ideia de cortesia, ela não era das mais interessantes, porque quando você passa para o momento histórico seguinte, você começa a ter aí a força demasiada do soberano, né? Você começa a ter governos centrais absolutistas, né? E aí essa cortesia ela ficava muito à mercê da boa vontade do rei, né? E se o rei não quisesse aplicar a lei estrangeira, simplesmente ele não aplicaria, tá? E era mais ou menos isso, gente, mas também
você não tinha uma ciência jurídica muito avançada na Europa naquele período, né? Até o século XIX, o direito europeu, pelo menos o direito continental europeu, ele era uma mescla, né, de direito romano, que tinha sido conservado em grande parte pelo trabalho, né, da Igreja Católica, né, com seus glosadores, né, e de alguns juristas medievais, né? Então você tinha esse resquício de direito romano, né, misturado com costumes de povos bárbaros que invadiram a Europa e que se assentaram naquele local. Você tem aí o nascimento de um direito comum, né, que é uma mescla desses dois direitos, somado a isso a produção legislativa de nobres e de reis, né? Então você acaba tendo uma ciência jurídica um tanto confusa ainda, né, naquele período medieval, né? Muitas foram as tentativas de organização do direito posto, como em Portugal você tem as ordenações manuelinas, filipinas, né? Mas de qualquer forma não era um direito tão bem estruturado cientificamente como nós temos hoje. Aliás, uma das primeiras pessoas que se preocupou em estruturar cientificamente esse direito foi esse alemão chamado Friedrich Carl von Savigny, né? Nós já falamos dele, vamos falar muito ao longo do curso de Direito sobre ele, né? E o Savigny, ele também, não só ele deu uma contribuição muito grande para o estudo do conflito das leis no tempo, como ele também se esmerou para explicar alguns postulados sobre o chamado conflitos de leis no espaço. E dois postulados muito simples ele lançou para nossa reflexão. Ele disse assim, primeiro deles, cada Estado pode demandar que apenas suas leis sejam aplicadas em seus limites, né? Então, cada Estado pode fazer isso, né? Segundo, nenhum Estado pode impor suas leis além das suas fronteiras. Gente, pronto. Cada Estado pode exigir a aplicação única de sua lei dentro das suas fronteiras e nenhum pode exigir a aplicação de suas leis fora de suas fronteiras. Mas, aí ele seguia, embora isso não fosse uma obrigação dos Estados, por uma questão de reciprocidade, os Estados começaram a admitir a aplicação de leis estrangeiras dentro das suas fronteiras. Entendem? Então isso sim era uma coisa relevante. Não era a mesma ideia de cortesia lá da escola holandesa, porque a ideia de cortesia parece uma mera liberalidade, uma mera graciosidade, você faz porque você quer. Não, era um interesse aqui, inclusive econômico, político, né, de você permitir a incidência da tua norma em outro país, para que... você permitir a incidência da norma de outro país no seu estado, para que esse outro país também agisse assim com você. Tá certo? Bom, seguindo aqui no nosso roteiro, nós temos, assim, mesmo não obrigado, cada Estado, em certas hipóteses, pode admitir a aplicação da lei estrangeira. Perceba-se não se tratar de um gesto de simples cortesia, mas de uma atitude que objetiva a reciprocidade de outros Estados para a formação da mencionada comunidade de ordenamentos. Então, gente, isso não era uma coisa assim, não é porque você é gente boa que você faz isso. Você faz isso porque você espera a reciprocidade. E você faz isso porque isso torna mais racional o funcionamento e a aplicação de leis e de celebração de negócios jurídicos entre pessoas de países distintos. Tá certo? Você ordenar qual é a lei que vai ser aplicada. Tá? Bom, não obstante a inegável importância de Savigny para o estabelecimento de regras aplicáveis ao conflito de leis no espaço, seus pensamentos não reinaram absolutos e foram sendo objeto de críticas pelos adeptos da teoria da nacionalidade. É que veio um italiano chamado Mancini, e esse Mancini ele dizia assim, não, existe uma forma muito tranquila de se resolver conflitos de leis no espaço. E essa forma é pela nacionalidade. Você vai aplicar a lei da nação. Então, se o cara é italiano, ele vai ser italiano em qualquer lugar do mundo. Agora, a gente veja que isso diz muito, né, dos europeus. Né? Os europeus eles tiveram uma forte corrente migratória no século XIX e eles se enxergavam assim. Né? Os alemães
Eles achavam que eles eram alemães em qualquer lugar do mundo, né? Então, na Segunda Guerra Mundial, me corrijam depois, quando nós nos encontrarmos, se eu estiver errado, a Alemanha fez um grande chamado para que os alemães que viviam fora das suas fronteiras retornassem ao país para lutar pelo seu país, né? Porque eles nunca deixaram de enxergar essas pessoas como alemãs, né? Inclusive no Brasil, gente, isso era uma coisa tão forte, né, que em determinados estados brasileiros você tinha pessoas se alfabetizando primeiro em alemão, né, e lá pelas tantas é que o sujeito ia se interessar em aprender português, porque ele se sentia alemão, né? Então, dentro desse espírito, faz muito sentido você pensar para um europeu nessa teoria da nacionalidade para você resolver conflitos de leis no espaço. É uma teoria que simplifica muito a vida do europeu. Ela diz o seguinte: uma vez europeu, você vai ser europeu em qualquer lugar do mundo, você vai aplicar a legislação europeia do país onde você nasceu. Pronto, acabou. Né? Agora, isso aí podia fazer sentido para o Mancini, né? Mas para as pessoas, para os operadores do direito em outros países, isso era um caos. Né? Imaginem vocês em países que receberam muitos migrantes, como os países americanos. Né? Imaginem vocês um juiz num país desse para ter que ficar adivinhando qual era a lei aplicável nas mais distantes nações, adivinhar qual era a lei posta, numa época que sequer existia Google, né? Ou qualquer outra ferramenta de pesquisa. Né? Na época não tinha computador. Então não era fácil. Por isso que eu já vou adiantar para vocês que em países que receberam muitos imigrantes, essa teoria do Mancini não foi bem recebida. Tá? Agora, países que exportaram, assim, que mandaram muitos dos seus nacionais para fora, para esses países essa teoria ela foi bem acolhida, bem recebida. Tá? Então, seguindo aqui no nosso roteiro, importa ressaltar que as lições desse autor, do Mancini, né, que era o italiano, foram fundamentais para a chamada escola italiana, que não chegou a predominar nos países americanos, tendo em vista as críticas que lhe foram dirigidas já no século XX, no início do século XX, entre as quais podemos lembrar a mácula de revistice de caráter mais político do que técnico, sem mencionar as enormes dificuldades de unificação de seus critérios entre diversos estados, tendo em vista a pluralidade da definição de nacionalidade. Tá? E esse era o panorama histórico, tá, gente? O Brasil, ele, apesar de tudo, ele só foi aderir a esse pensamento mais americano, né, de que a nacionalidade não deve servir de parâmetro para resolver conflitos de leis no espaço. O Brasil só foi aderir mais a isso já no século XX, tá, com a edição da nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro na década de 40. Então o Brasil levou um tempinho aí para adotar este critério, né, que eu reputo um critério mais racional do que o critério da nacionalidade, tá bom? E ainda mais para o Brasil, que foi um país que recebeu muitos migrantes, né? Tá bom, gente? Então, vão lá tomar uma água, porque quando vocês voltarem, eu quero que vocês abram a lei de introdução ao Código Civil para vocês enxergarem como é que nós resolvemos estas questões de conflitos de leis no espaço, segundo a legislação brasileira. Tá bom, gente? Vão lá. Eu vou dar um tempinho, aí depois vocês pausem aí, depois vocês despausem para continuarmos. Meus amigos, então nós vamos dar continuidade à nossa aula, agora abordando a lei de introdução às normas do direito brasileiro, tá certo? Nós já vimos a LINDB, né, naquela parte introdutória dela, né, definindo início, vigência de lei, né, correção de lei, falando sobre comatação de lacunas. Né. Também já falamos sobre a LINDB ao tratarmos do conflito de leis no tempo. Né. E agora, por fim, vamos falar da LINDB
ao inserir, né, o tratamento legal do conflito de leis no espaço, segundo a norma brasileira. Tá? Bom, gente, como eu disse para vocês, o Brasil ele é um país de forte tradição, pelo menos até a metade do século XX, de forte tradição de recebimento de imigrantes, tá certo? Então é natural que a opção do nosso legislador, né, tenha sido uma opção de adoção do domicílio como um fator determinante de resolução de conflitos de leis no espaço. Como assim, Rogério? Não entendi. Explico. Gente, quando eu falo assim, o cara ele é americano, veio passar férias em Brasília e assinou um contrato aqui. Ele é capaz ou não é capaz para assinar esse contrato? Eu vou ter que pegar a lei da nacionalidade? Não, eu vou ter que pegar a lei do domicílio. Qual o estado lá nos Estados Unidos que ele é domiciliado? Ou vamos até melhorar o exemplo. Ele é americano, ele está domiciliado na França há 6 anos e ele veio passar férias no Brasil. Aí aqui assinou um contrato. Qual é a lei que eu uso para saber se ele é capaz ou não para assinar esse contrato? A lei brasileira, a lei americana ou a lei francesa? Resposta: o nosso principal critério de resolução de conflitos é o domicílio. Então, se ele é americano domiciliado na França, eu não vou pegar a lei da nacionalidade dele. Eu vou pegar a lei do domicílio. Rogério, de onde você extrai isso? Gente, vejam aqui o artigo 7º, né, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos de família. Gente, início e fim de personalidade. Olha que coisa engraçada. Você fala assim, Rogério, mas tem dúvida início e fim de personalidade? Tem. Vamos lá. Você tem que saber, inclusive, se alguém chegou a virar pessoa ou não. Né? Vamos lá, o André, brasileiro, ele ele vai deixar aqui, sei lá, ele é pré-morto, tá certo? Ele é pré-morto. E eu tenho que saber quem é que vai herdar os bens dele, tá? Então, ele tem sobrinhos e ele tem um neto que está para nascer. O neto é filho de Manuela, porque o filho de André já morreu, tá certo? Então a descendência de André era só um filho. A descendência de André era o filho 1, que já morreu, morreu antes do André. Entenderam a hipótese? Então o André, vamos colocar aqui a ordem das mortes. Filho 1 morreu antes, André morreu depois. Aí a Manuela, ela não era nem esposa do filho 1. Ela teve um relacionamento fugaz com o filho 1 e ela morreu em 3º lugar. Mas ela chegou a engravidar do filho 1 e ela vai ter um filho lá na Espanha chamado Juan. Mas ela vai ter esse filho e ela estava para ter esse filho e morreu no parto, tá certo? Ela foi a 3ª a morrer, morreu no parto. E o Juan foi o 4º a morrer. Ele morreu 10 horas depois de ter nascido. Tá? Então, saber se o Juan é ou não é pessoa, saber se ele adquiriu personalidade, vai impactar nessa historinha toda. Então, André tem sobrinhos. André tinha um filho que morreu primeiro. O filho morreu, depois André morreu. No parto morreu Manuela e depois morreu Juan, neto de André. Tá? Deixa eu parar um pouquinho aqui, para quem quiser copiar. Beleza. Então vamos lá. Qual é a dúvida aqui que pode surgir? Juan, ele é pessoa? Ele tem personalidade para o direito brasileiro? Né? Gente, olha só. Juan, ele tem o mesmo domicílio da mãe dele. A mãe dele mora em Madrid, está domiciliada em Madrid. Juan, então, o domicílio dele é o domicílio da mãe, que é a única, é a ascendente em 1º grau viva. André já estava morto, o filho 1 já estava morto, só Manuela viva.
Manuela foi a terceira a morrer e morreu no parto. Então, morreu. Já estava morto. Morreu. Juan aguentou 10 horas e 10 horas depois morreu Juan. Gente, a lei espanhola diz que para se adquirir personalidade, a pessoa nasce com vida e tem que ficar viva por 24 horas. Ficando viva por 24 horas, ela adquire personalidade. Tá certo? Senão é como se ela não tivesse existido. Tá? Tá. E o direito brasileiro? O direito brasileiro é muito mais flexível nisso. O direito brasileiro diz que a pessoa adquire a personalidade ao nascer com vida. Então, para o direito brasileiro, Juan já teria adquirido personalidade. Por quê? Porque ele nasceu vivo, ele morreu 10 horas depois. Para o direito espanhol, Juan só vai adquirir personalidade se ele sobreviver por 24 horas. E no nosso exemplo ele não sobreviveu. Então ele sequer adquiriu personalidade. Tá, e agora? Como é que eu vou responder para vocês? Juan adquiriu ou não adquiriu personalidade? Já que o pai dele é brasileiro, a mãe dele é espanhola. E aí, qual das leis eu aplico aqui para saber se ele adquiriu ou não personalidade? Gente, a lei que eu aplico aqui para saber se ele adquiriu ou não personalidade é a lei espanhola. A lei do domicílio define início e fim de personalidade. Então, para saber se ele adquiriu personalidade, eu tenho que pegar a lei do domicílio, que é a lei do domicílio da mãe. Percebem? Então, a resposta concreta aqui é que ele não adquiriu personalidade. Ok, minha gente? Entenderam essa primeira questão? Deixa eu só dar uma melhorada na iluminação aqui. Pronto. Então, entenderam essa primeira questão? Ele não adquiriu personalidade. Por quê? Porque a lei de regência é a lei do domicílio do falecido garotinho, que é a lei espanhola. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e fim de personalidade. Ah, entendi esse exemplo, professor, de começo de personalidade. E se não entenderam, gente, vão e voltem e me façam mais perguntas na aula ao vivo, tá? Mas essa é uma hipótese aqui que a gente está tratando. Segundo exemplo, fim de personalidade. Tá? Quando é que a personalidade ela se encerra? Gente, também é a lei do domicílio da pessoa. Mas eu vou falar assim, mas professor, que dúvida eu posso ter com relação ao fim de personalidade? Posso ter principalmente com relação às hipóteses de morte presumida. Tá? Tempo para decretar, porque a morte presumida no Brasil é a morte presumida com decretação de ausência e sem decretação de ausência. Na morte presumida com decretação de ausência, para eu considerar o sujeito morto, eu tenho que abrir a sucessão definitiva. E nós temos prazos da lei brasileira para mudar de fase para fase na ausência, para chegar até a morte presumida na abertura da sucessão definitiva. Esses prazos podem mudar de país para país. Então, quando é que o fulaninho vai ser considerado morto no Brasil? Ele vai ser considerado morto no Brasil depois de aberta a sucessão definitiva. Ah, mas e se ele era domiciliado na Iugoslávia? Ah, gente, na antiga Iugoslávia, em algum país que veio lá da Iugoslávia. Ah, eu vou ter que pegar esse país lá, Sérvia, né? Vou ter que pegar lá a lei da Sérvia e vou ter que ver como é que eles tratam da ausência e vou ter que aplicar esta lei. Porque mesmo que ele tenha sumido quando estava de férias no Brasil, a norma que vai regular isso é a norma do seu domicílio. Entenderam isso, gente? Então, o domicílio ele regula início e fim de personalidade. Para o bem e para o mal. Tá? Vamos lá. Nome. Gente, a gente sabe que existem regras para alteração de nome, para acréscimo de nome, regras derivadas, por exemplo, no casamento. Né? O casamento aqui no Brasil, tanto o homem quanto a mulher podem agregar o sobrenome do cônjuge. Né? Mas pode ser que algum país não aceite isso. Né? Eu posso aqui no Brasil ter o chamado nome social, né? Eu posso aqui no Brasil ter normas específicas de alteração do nome lá na lei de registros públicos. Estas normas podem ser mais ou menos flexíveis a depender do domicílio da pessoa. No Brasil eu sei quais são as regras, elas estão lá na lei de registros públicos, né? Estão no Código Civil, né? E algumas também derivadas de atuação jurisprudencial, né?
Mas são essas. Tá? Agora, se o sujeito ele for brasileiro, mas se ele for domiciliado na Alemanha, eu vou ter que buscar a lei alemã que trata sobre nome e sobre alteração de nome para dizer se ele pode ou não mudar o nome do jeito que ele quer. Tá certo? Não é pelo fato dele ser brasileiro que ele aplica a lei brasileira para alterar o nome dele. Ele tem que aplicar a lei de onde ele está domiciliado para saber se ele pode ou não alterar o nome. Ah, professor, mas alterar o nome... Sim, gente, alterar o nome é uma coisa dificílima também. Você não muda de nome como as pessoas mudam de penteado, não. Nós também vamos estudar a questão do nome quando estivermos falando sobre pessoa natural, tá? Mas é só para dizer para vocês que nome, as regras de alteração de nome são as regras do domicílio da pessoa. Porque também pode ter isso. O país pode chegar e falar assim, o nome não vai ser alterado de maneira alguma aqui. Pronto, acabou. Se a lei do domicílio da pessoa diz que nome lá não se altera, não se altera. Pronto, acabou. Entendem isso? Tá? Então tá. Começo, fim de personalidade, nome e capacidade. Capacidade, a gente vai estudar, tem capacidade de direito e de fato. Tá? O que mais importa aqui é a capacidade de fato. Tá? Embora a lei se refira à capacidade de forma geral, mas aquela ideia assim, ele vai ser, aspas, né? O sujeito quando fala de forma errada, né? Fala assim, fulaninho é de maior. Não, não é de maior, fulaninho é maior. Né? E quando eu quero dizer que ele é maior, aqui nós temos implicações jurídicas, e essas implicações jurídicas para a maioridade, boa parte delas diz respeito à capacidade plena que esse sujeito tem para celebrar negócios, tá bom? E aí, com quantos anos o sujeito ele passa a ser plenamente capaz? Se ele for domiciliado no Brasil, ainda que ele seja paquistanês, mas se ele for domiciliado no Brasil, eu respondo sem medo, 18 anos. Agora, se ele for um brasileiro domiciliado, sei lá, na China, eu vou ter que pegar a lei chinesa para ver com quantos anos. Se ele for brasileiro domiciliado na China, eu tenho que pegar a lei chinesa para ver com quantos anos ele passa a ser maior. Tá bom, gente? Direitos de família. Direitos de família também, via de regra, eu aplico a lei do domicílio. Existem algumas regrinhas específicas em relação ao casamento, mas aqui vocês vão ver mais quando vocês tiverem direito de família, porque vocês vão ter que entender o que são impedimentos. Impedimentos são aquelas hipóteses em que o sujeito não pode casar, e se ele casar isso vai gerar nulidade para o casamento. Para celebrar a cerimônia de casamento no Brasil, mesmo que ele seja domiciliado lá fora, para fazer a cerimônia aqui, eu observo os impedimentos do Brasil. Tá? Mas ainda assim, gente, mesmo que ele tenha conseguido casar no Brasil, de acordo com as normas restritivas brasileiras, exemplo, deixa eu pegar um exemplo que eu cito até no meu livro. No Brasil, você pode ter casamento entre primos, né? Um primo que a gente chama vulgarmente de primo de primeiro grau, que na realidade é um parente de quarto grau. Professor, não entendi. Claro que você não entendeu, você está no primeiro semestre, né? A gente conta o parentesco subindo até o tronco comum e depois descendo. Então, deixa eu mostrar. Eu, meu pai, meu avô, meu tio, minha prima. Então, eu, meu pai, meu avô, meu tio, minha prima. Então, como é que eu conto meu parentesco? Essa minha prima aqui, eu diria ser um parente, né? Uma prima de primeiro grau, vulgarmente falando, né? Coloquialmente falando. Né? Mas essa prima de primeiro grau, na realidade, ela é um parente colateral de quarto grau. Como é que eu sei isso? Eu vou subindo até chegar ao tronco comum. Então, primeiro pai, 2 avô, aí subir. O tronco comum, o parente comum que nós temos em linha reta, são o nosso avô. Então eu vou até o avô e depois eu desço. E vou sempre contando. Então, eu para o meu pai, 1, meu pai para o meu avô, 2, meu avô para o meu tio, 3, meu tio para minha prima, 4. Então ela é minha parente colateral de quarto grau. Tá certo, gente? Quarto grau, minha prima. Tá? Então, aqui no Brasil nós não temos nenhuma proibição para casamentos de primos, que são colaterais em quarto grau. Nenhuma proibição. Mas tem um aspecto cultural, que tem famílias que não gostam muito disso. Ok, isso é cultural, mas legal não temos impedimento. Mas a lei filipina, isso eu coloco no meu livro, ela considera incestuoso o casamento entre primos. E nulo. Então vamos dar um exemplo aqui pegando isso aqui. Para a lei brasileira,
para você celebrar a cerimônia no Brasil, você observa os impedimentos brasileiros, certo? Tá. Só para fazer a cerimônia. Realizando-se o casamento no Brasil, será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos, ferimentos e as formalidades da celebração. Para que o juiz de paz vá lá e celebre o casamento, ele vai ter que observar os impedimentos brasileiros. Agora, esse casamento vai ser válido ou vai ser nulo? Gente, casou, fez a cerimônia. Vamos ver qual vai ser o domicílio desse casal. Ah, o domicílio deles é Filipinas. Ah, então mesmo que ele tenha celebrado a solenidade de casamento aqui no Brasil, esse casamento vai ser nulo porque ele vai ferir a lei do primeiro domicílio do casal, que são as Filipinas. Entenderam isso? Tá? Essa história das Filipinas, depois vocês podem checar lá o Código Civil Filipino, para vocês terem na internet, né, para vocês terem a exata noção do que eu estou falando. Tá bom, gente? Então, validade e invalidade do casamento, eu vou muito pelo primeiro domicílio do casal. Tá? E aqui ele traz mais outras regrinhas. O casamento de estrangeiros poderá celebrar-se perante autoridades diplomáticas ou consulares de ambos os nubentes. Parágrafo 3º nos diz que, tendo os nubentes domicílio diverso, regerá os casos de invalidade do matrimônio, a lei do primeiro domicílio conjugal, que foi o exemplo que eu dei. Parágrafo 4º, regime de bens legal convencional obedece à lei do país em que tiverem os nubentes domicílio, e se este for diverso do primeiro domicílio conjugal. Então, duas pessoas casaram em um determinado país, né, depois foram viver em outro. Né? Então, para o direito brasileiro, isso não consta da certidão de casamento deles lá. Tá? Só fala assim, regime legal, regime de bens, é comunhão, é separação, é o quê? Aí vem lá na certidão de casamento deles, lá na outra língua lá do país. Regime de bens, regime legal. Aí, como é que eu vou saber qual é o regime legal? É o regime legal onde foi celebrada a cerimônia de casamento? Ou é o regime legal do primeiro domicílio do casal? É o regime legal do primeiro domicílio do casal. Por exemplo, no Brasil, o regime legal do Brasil é a separação parcial. Mas isso muda de país para país. Nos Estados Unidos, muda de estado para estado o regime de casamento. E tem regime que nem existe aqui. Por exemplo, acho que tem uma espécie de uma comunhão que é proporcional, não é uma comunhão parcial igual a gente, que é 50-50. Lá pode ser, tem estados que tem uma comunhão mais flexível, né? E esse é o regime legal deles. Tá certo? Então, isso muda muito. Então, qual é o regime legal? O regime legal é o regime do primeiro domicílio conjugal. Tá? Seguindo. O estrangeiro... ele está dizendo que o estrangeiro que se naturalizar brasileiro, ele pode optar pelo regime da comunhão parcial, que é o regime de bens legal no Brasil. Parágrafo 6º não se aplica mais, porque era um parágrafo que dizia que a pessoa, para se divorciar, para homologar uma sentença de divórcio feita no estrangeiro, eu tinha que esperar 1 ano, né? Porque a lei brasileira não deixava como regra as pessoas se divorciarem de cara. Ela primeiro impunha um período de separação e depois ela determinava a conversão da separação em divórcio. Isso não se aplica mais, a gente pode partir para o que a gente chama de divórcio direto. Tá? Então esse artigo aqui, esse parágrafo me parece que caiu em desuso. O 7º também não se aplica porque ele é incompatível com a Constituição, porque ele fala que, salvo o caso de abandono do domicílio do chefe da família, estende-se ao outro cônjuge. Assim, a gente não fala mais nesse linguajar no Brasil, chefe de família, homem e mulher são iguais. Eu não posso dizer que o homem seja o chefe do casal, isso está anacrônico e, portanto, isso está incompatível com o nosso sistema constitucional. Parágrafo 8º, quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se encontra. Gente, eu não vou bater pesado nisso, só estou trazendo alguns exemplos para vocês verem que isso pode acontecer no mundo real. Não é frequente, mas pode. Mas sempre alguém vai te perguntar, fulaninho morava na Venezuela, ciclaninha morava em Israel, os dois se casaram, qual é o regime de bens? Aí você vai ter que ver qual é o primeiro domicílio conjugal. E o que a lei brasileira acha disso? Aí você tem que ver que a lei brasileira ela se prende muito ao domicílio do casal para dizer qual é o direito aplicável a determinada hipótese.
E é isso que eu quero que vocês vejam, uma coisa bem básica. É entender que o que vai reger, mais ou menos, regime de bens, direito de família, nome, início de capacidade, início de personalidade, fim de personalidade, é o quê? É a lei do domicílio. Então experimenta, eu quero que você extraia isso. Tá bom? Bom, artigo 8º. Para qualificar os bens e regular as relações a ele concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. E aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. O penhor regula-se pelo domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontra a coisa apenhada. Gente, também não vou ficar batendo muito pesado nisso, eu só quero que vocês entendam o seguinte: qual é a lei que vai regular bens, né? Gente, regular bens é importante porque como é que eu compro e vendo um imóvel? Né? Aqui no Brasil eu compro e vendo um imóvel de acordo com o artigo 108 do Código Civil. Então, se ele for um imóvel acima de 30 salários mínimos, eu vou usar a escritura pública e vou levar a registro. Tá, veja, a lei brasileira define isso. Certamente a lei de outros países também define como é que os bens desses outros países serão comprados, serão vendidos, serão emprestados, serão alugados. Percebe? Então, qual é a lei que se aplica para a regulação de um bem? Gente, muito simples, é a lei do local desse bem. Ah, mas e se o bem for móvel e puder ser transportado pelo proprietário? Porque o bem, quando eu falo em lugar do bem, eu estou pensando muito em bem imóvel. E o bem imóvel é aquele bem que vai ficar lá, não vai sair de lá, vai ser a lei do local onde o bem está situado. Essa é a lei que vai reger, que vai disciplinar como é que esse bem vai ser administrado, né, segundo a lei. Mas, se o bem for móvel, eu vou aqui para o parágrafo 1º do artigo 8º. Aplicar-se-á a lei do país em que for domiciliado o proprietário quanto aos bens móveis que ele trouxer ou se destinarem a transporte para outros lugares. Tá certo? Eu posso pensar aí, gente, em regras sobre o início da propriedade de determinados bens que podem mudar do Brasil para outro país, né? Tem país que pode dizer que você é dono do carro quando você registra o DUT. Aqui no Brasil você já é dono do carro antes de registrar o DUT. Essas filigranazinhas assim, elas podem mudar de país para país. Então, qual é a lei que eu vou aplicar para saber quem é dono, quem não é, se podia emprestar, se não podia? Eu vou aplicar a lei do domicílio do proprietário se o bem for móvel destinado a ser transportado para outros locais ou se ele estiver sendo portado pelo dono do objeto. Tá certo? Penhor, gente. Penhor é uma garantia, por exemplo, quando vocês já devem ter visto, o sujeito vai pegar dinheiro emprestado lá na Caixa Econômica, ele leva joias, ele entrega essas joias lá na caixa. Aqui ele está falando apenha, né? A gente pode usar também muito a palavra empenha. Ele empenha essas joias, ele apenha essas joias, é a mesma coisa, tá? Ele pega as joias e ele entrega para o credor para que essas joias fiquem de garantia. Aí ele está dizendo assim, o penhor, que é essa garantia, regula-se pela lei do domicílio que tiver a pessoa em cuja posse se encontra a coisa apenhada. Então, a coisa apenhada normalmente ela fica na posse do credor. Então, as normas que vão regular o penhor são as normas do credor, porque ele recebe a coisa e guarda até que a dívida seja paga. Tá? Mas não se preocupem com isso, porque vocês vão estudar isso aí em Direito das Coisas, lá no 6º ou 7º semestre. Tá? Artigo 9º. Tá? Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem. Gente, qualificar é dizer, essa obrigação é uma obrigação de dar ou é uma obrigação de fazer. Né? Reger é dizer quais são as normas que se aplicam à obrigação depois que você a classificou. Tá? Então, se vocês pegarem o Código Civil Brasileiro, você vai ver assim, obrigação de dar coisa certa e uma série de regras. Aquilo, obrigação de dar coisa certa, é a qualificação. As normas de regência são as normas que vêm embaixo. Então, para qualificar e reger as obrigações, nós temos que lei, gente. A lei, isso aqui eu estava já editando um vídeo. Vamos continuar. Para classificar e reger as obrigações, eu aplico a lei do país em que elas se constituírem. E aqui eu tenho um exemplo bem bacana, né? Tem um caso de um brasileiro que foi jogar num cassino lá no Caribe. E aí ele deixou um cheque lá e veio embora.
Aí quando ele veio embora, foram cobrar o cheque. No que vieram cobrar o cheque, ele falou o seguinte, olha, o jogo no Brasil é proibido, então rasgue o cheque que eu não vou te pagar nada não. E aí o cassino constituiu advogado no Brasil para cobrar esse cheque judicialmente. Gente, a resposta correta para isso é, pode cobrar? Pode. Por quê? Porque a obrigação ela foi contraída lá. Olha isso, olha aqui o parágrafo 2º. A obrigação resultado do contrato reputa-se constituída no local em que residia o proponente. O proponente era o cassino, ele tem sede lá, a obrigação foi contraída lá, a obrigação foi cumprida lá, se cumprida, assim, ele jogou lá e ele deixou a dívida lá. Então tudo da obrigação foi feito lá. Então a lei que vai reger e vai disciplinar essa obrigação é a lei lá do Caribe, em que o jogo é permitido. Tá certo? Aí você pode até ter... Depois a gente vai discutir esse caso à luz do artigo 17, eu vou voltar a ele. Mas em princípio é essa a solução que a gente dá. Entenderam? Então lá, por que quando as pessoas vão a cruzeiros, por que eles permitem o jogo quando eles estão em águas internacionais? Porque eles sabem que no Brasil é proibido, mas eles vão cobrar por isso, né? Eles vão explorar esse jogo. Então eles vão para águas internacionais no cruzeiro. E aí, meu amigo, se você quis se você quis jogar, azar o seu, você vai ter que pagar depois as dívidas que você fizer lá, tá? Bom, sucessão. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que domiciliado o defunto ou desaparecido, qualquer que seja a natureza e a situação dos bens. Gente, quando ele fala a sucessão é regida pela lei, é porque ele está pensando muito naquela proporção. Quantos por cento vai para a mulher, quanto por cento vai para filho, pode ter testamento, não pode ter testamento. E a lei do domicílio do defunto é que vai reger isso. Ah, o cara é italiano, mas estava domiciliado na Alemanha. Qual é a lei que vai reger? E aí ele tem uma irmã brasileira. Qual é a lei que vai reger isso tudo? Gente, a lei que vai definir a proporção que vai para cada parente é a lei alemã. Ele era italiano, residente na Alemanha, com a irmã brasileira. Qual é a lei que vai regular isso tudo? É a lei alemã. Por quê, professor? Porque o defunto era domiciliado na Alemanha. Tá certo? Mas aí vem os parágrafos e dizem: a sucessão de bens de estrangeiros situados no país será regulada pela lei brasileira em benefício do cônjuge ou filhos brasileiros ou de quem os represente. Ah, aqui vem uma diferença. Olha as duas condições para a incidência desse artigo. Primeiro, ele está falando aqui de cônjuge e de filhos brasileiros, e segundo, de bens existentes no Brasil. Tá? Então, somando isso tudo, então as leis que vão regular a sucessão são as leis do domicílio do defunto. Mas quanto ao cônjuge brasileiro e quanto ao filho brasileiro em relação aos bens situados no Brasil, eu aplico a lei brasileira se ela for mais benéfica do que a lei do domicílio do defunto. Porque se a lei do domicílio do defunto for mais benéfica para o cônjuge brasileiro ou para o filho brasileiro, eu aplico a lei do defunto. Beleza? Parágrafo 2º. A lei do domicílio do herdeiro ou legatário regula a capacidade para suceder. Exemplo, o cara morreu, ele era domiciliado na Alemanha, tá? Mas os herdeiros dele moravam num país desses aí, sei lá, mais restritivos quanto ao direito das mulheres. E lá para aquele país as mulheres elas não são herdeiras, herda só, nem os filhos mais novos herdam, herda só o primogênito. Um exemplo qualquer. Então, gente, mesmo que as normas que vão regular o percentual de divisão de bens seja a norma alemã, como só quem vai poder ser herdeiro, o que vai dizer se você pode ou não pode ser herdeiro é a lei do domicílio do herdeiro. Então, ainda que a lei alemã deixe passar para homens e mulheres, se a lei do país onde as mulheres estão domiciliadas disserem que elas não podem ser herdeiras, elas não serão. Tá bom? Gente, não se preocupem muito com isso, só estou explicando porque só para varrer a lei de introdução, mas eu não vou bater muito pesado nisso, tá? Vocês estão no primeiro semestre, vocês ainda vão ter tempo para digerir isso, inclusive vocês vão poder fazer direito internacional privado, em que isso vai ser visto com mais calma, eu só estou pincelando, tá? E por fim, eu quero que vocês entendam, no artigo 17, que tudo que a gente viu foi para definir qual era a norma aplicável no conflito de leis no espaço.
Tá? Eu defino, é a norma do domicílio do defunto, é a norma do domicílio do casal, é a norma da brasileira para o cônjuge brasileiro, e assim vai. Eu escolhi qual é a norma que vai ser aplicada. Mas mesmo tendo escolhido qual é a norma, eu tenho que fazer um segundo crivo. As leis, atos e sentenças de outro país, artigo 17, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Então eu tenho que fazer dois crivos. Primeiro eu tenho que definir qual é a lei que vai ser aplicável segundo as normas do artigo 7º, 8º, 9º e 10º. Escolhida a norma que vai ser aplicável, eu faço o segundo crivo. Qual é o segundo crivo? Elas violam a soberania nacional, a ordem pública ou os bons costumes. Passando por todos esses crivos é que eu vou poder aplicar essa lei aqui no Brasil. Ok, minha gente? Então, foi um prazer ter estado com vocês durante essa semana. Vamos para o nosso encontro ao vivo e na próxima aula, na próxima semana, nós vamos iniciar com a história da codificação. Tá bom, minha gente? Grande abraço!